E esse foi um pouquinho do Tocantins, das belezas que Deus fez na região do Jalapão. E agora você vai assistir o testemunho do Kaique. Hoje você vai conhecer a história do Kaique. E talvez você possa se perguntar, né, por que eu estou aqui no Teatro Juarez Machado, aqui em Joinville, aqui na frente? Porque daqui a pouquinho nós vamos ver um teatro apresentado pelo próprio Kaique, né? Ele é o autor principal e também diretor de todo o grupo, de todo esse elenco, onde ele apresenta uma peça chamada O Jardim do Inimigo. Mas agora vamos até o camarim, ver se a gente consegue entrar lá para conhecer a história da vida do Kaique. Vamos lá? All you do, you feel me. You see me. Agora vamos conhecer a história da vida dele. Ei, você sempre gostou de teatro na tua vida, assim? Cara, sempre gostei. Na verdade, com 14 anos eu vi um anúncio num jornal. Tava precisando de palhaço para animar a festa infantil. Eu e uma amiga fomos sem pretensão nenhuma, né? E não é que deu certo, cara. Comecei a... Se apaixonaram pelo teatro? Não, mano. Aí já era, né? Aí você faz uma vez, já não tem como largar nunca mais. Ah, é? Amor à primeira vista. Yes. E eu vi no teu testemunho do DVD que você nasceu numa família cristã. Sim. Toda a tua família era cristã mesmo? Toda a minha família, meu avô, minha avó, meus tios, né? Tudo crente. E como é que era a tua família? Como é que era a tua infância? Onde é que você morava? Cara, eu morava num lugar em São Paulo, bem agitado, chamado Jardim Ângela, né? Que é um lugar bem, assim, na época, então foi considerado o bairro mais violento do mundo, pra você ter uma noção, na época que eu cresci lá, né? Então, pra mim, na verdade, foi uma escola. Morar no Jardim Ângela era, assim, longe de tudo, né? E muito louco, cara. Muita experiência, muita gente morta, muito tiro, né? Mas muito divertido, cara. Morar no Ângela é demais. E a tua infância, além disso, né? Como é que foi? O que você mais viveu intensamente, assim, na tua infância? Rapaz, minha infância foi meio doida, assim, até pra quem tá assistindo aí, pra não se assustar um pouco, eu não quero recriminar ninguém, falar mal de ninguém. Na verdade, é a minha história, a gente tem história, então tem direito de contar essa história, né? E a minha história foi bem complicada, porque acabei me envolvendo na questão da homossexualidade, mas, sabe, sem pudor nenhum, saindo com vários homens desde a infância, né? Morar na favela tem os seus grandes problemas e ali não havia respeito, não havia hora para chegar em casa, hora para sair. E acabei entrando nesse mundo de cabeça, né, cara? Assim, isso acabou com a minha juventude, na verdade. Destruiu muita coisa, né, da minha identidade, da minha essência. E aí fui para esse caminho, né? Até interessante, você comentou que a sua avó, ela lançou palavras muito fortes, assim, contra a sua vida, né? Que palavras foram essas? Em que momento que foi? Rapaz, minha avó, na verdade, na inocência dela, né, sem conhecimento algum, um dia me viu... Uma menina que eu passei uma fase que eu me apaixonei por uma menina da escola, tava meio em dúvida, uma crise sobre a minha vida e tal. E minha avó chegou na porta da escola e viu com a menina e falou: eu não criei filho para ficar com mulher nenhuma. E isso para mim foi uma palavra de sentença, foi muito forte ela ter falado isso, sabe? E acabou mesmo, e naquele momento eu pensei, poxa, se minha avó não me criou para ficar com mulher nenhuma, então eu não vou ficar com mulher nenhuma. E ali determinou muita coisa pra minha história. A palavra dela realmente teve um peso sobre a minha vida muito forte, né? Vem cá, Kaique, que história é essa do Homem de Fogo? Ih, rapaz, Homem de Fogo, nossa. O Homem de Fogo, É porque eu comecei a entrar pro mundo e comecei a trabalhar na noite, comecei a ter um grupo de performance onde tinha lá, né, um que se pintava de prata, outro que se vestia de mulher, e justo eu, era o Homem Fogo, né? Que ironia. Mas você cuspia fogo? Eu cuspia fogo, né? Então chegava tal, com umas roupas meio doidas lá e tal. E era engraçado quando a gente chegava na cidade, né? Porque eu era bem pequenininho, né? Magrinho e tal. E eu lembro que anunciavam nas rádios: não perca, um Homem Fogo. E lá ia eu, né? Com as tochas, a cabeça cheia de fogo e cuspia fogo, entendeu? Dançava e tal. Que engraçado. Você ia toda semana no cemitério nessa época, né? É isso mesmo? E o que fazia lá? Mano. Na verdade, um abismo vai puxando outro abismo, né? Assim, sem identidade nenhuma, sem uma referência na vida. Eu acabei entrando, né, na macumba e tal. Então eu oferecia flores para os espíritos que eu servia. Então toda segunda-feira eu pulava o muro de cemitério, né?
Então era meio que um pacto que eu fiz com o Espírito, dizendo, olha, se você me der as coisas e tal, toda segunda-feira eu vou pular o muro quando tiver fechado o cemitério à noite para levar flores e algumas oferendas. Então imagina um cara que cresceu na igreja, né? Um cara que tinha princípios da palavra, de repente numa condição doida dessa, né, meu? Então era bem forte, assim, experiências bem complicadas. Minha avó nem imaginava que eu tava pulando o muro e lá estava eu pulando o muro no cemitério toda segunda-feira, sem falta, durante algum tempo da minha vida eu fiz isso, acredita? Nossa, mas assim, fazendo essas doideiras, essas loucuras todas, aí você sabia que tinha alguém orando por você? Sim, minha avó orava constantemente. Nossa, minha avó era uma mulher de oração. Desculpa que não vai ficar torto, né? Era uma mulher de oração mesmo, cara. Então eu lembro quando eu saía para trabalhar, minha avó ficava na porta e dizia, olha, eu tô aqui orando, viu, filho? Cuidado com a tua vida, olha o que você vai fazer e tal. Então eu creio que essas orações, elas foram fundamentais, assim, pra minha história. Quantas vezes eu tava ali na sombra da morte mesmo, sabe? Passando por momentos bem difíceis mesmo. Acho que você nunca entrevistou ninguém assim, né? Olha, tá difícil, mas é legal. Eu espero que não estou atrapalhando essa pintura. Imagina, pela primeira vez vai sair tudo torto, do jardim do inimigo. A culpa é sua, hein, rapaz? E aos 17 anos você conheceu um rapaz da igreja e eu fiquei até abismado, assim, nossa, e você teve um relacionamento, um caso com ele, como é que foi esse negócio? Pois é, cara, na verdade, eu não conheci, mas eu não era da igreja, né? Sim. E depois que eu descobri, depois de um ano que eu fiquei com ele... Você nem sabia nada que ele era da igreja? Nada. Eu descobri que ele era da igreja, e isso foi um choque pra mim, né? Perder referência novamente. E ele apresentou um outro rapaz, depois que nós terminamos e tal, ele apresentou um outro rapaz, só que aí esse rapaz começou a ir pra igreja, e esse rapaz, então... começou a falar de Jesus pra mim, tipo, o cara tava namorando comigo e começou a ter uma experiência, né, com Deus e foi tocado ali e tal, então era um choque cultural na minha cabeça, né? Eu criado numa igreja muito tradicional e de repente encontro alguém que me leva de volta pra igreja e eu ali indo pro cemitério, indo trabalhar na noite e, nossa, foi uma loucura, cara. Foi um choque, assim, total na minha vida, de um maior conflito da minha história, né? Então foi esse rapaz que fez você voltar pra igreja? Pois é, olha como que Deus transforma situações de morte em vida, né? Então eu não ouvia ninguém, eu não queria saber de igreja, eu não queria saber de Deus e tava tudo muito bom aos meus olhos e tal. Mas esse cara conseguiu mostrar o amor de Deus pra mim, né? Ele conseguiu me levar até que o dia que ele falou, olha, não dá mais pra gente ficar junto, eu tô sentindo o choro do Espírito Santo, não tem como mesmo, então é isso. Aí aquilo foi um choque, eu fui pra igreja atrás dele e quando eu cheguei na igreja eu encontrei Deus e foi, nossa, muito forte pra minha vida, muito forte mesmo. E você comentou que uma mulher ligou pra você, pra sua avó e queria falar contigo, com uma palavra profética que vinha de Deus, né, pra você. E você atendeu ela? O que ela te falou? Eu na verdade tinha trabalhado a noite toda e a mulher queria falar comigo e minha avó me acordou, eu fiquei bravo e tal, e ela ligou e disse, olha, eu quero dizer pra você que Deus manda falar pra você que vai fechar essa porta que você tá. E eu falei, como assim a mulher quer que eu pare de trabalhar, né, e tudo, e vai mudar sua vida completamente? Eu fiquei, nem dei trela para aquela palavra, mas realmente era o que estava acontecendo, né? Era necessário que Deus me tirasse do trabalho que eu estava envolvido em tudo da noite, e começou essa obra exatamente assim, sabe? Muito amor de Deus. Eu não troquei o mundo porque o mundo tava uma desgraça e tava todo mundo me batendo e tal. Não, simplesmente eu descobri o amor de Deus e esse amor me constrangeu, sabe? Ele simplesmente me queria e eu fui descobrindo no meio do caminho que o que eu estava fazendo na verdade não estava agradando o coração dele, que a minha vida não tava legal mesmo, e ele me convenceu e tamo aí, né? E quando foi que você realmente entregou a vida para Jesus? Porque até então você estava sendo tocado, Deus estava falando contigo e tal, mas em que momento que você decidiu, não, agora eu quero viver uma vida de fato em Deus? Sim, foi uma noite de ano novo, na verdade. Eu nem sabia que tinha culto de virada de ano, que as pessoas passavam orando e tal, e aí eu descobri, só que eu tinha um convite, eu tinha uma festa para ir, uma festa cheio de homossexual e tal, da minha turma, e eles queriam que eu fosse, e eu sabia que se eu fosse ia aprontar,
todas, né? E eu fiquei naquele impasse, olha eu sozinho, assim, né? Tipo, eu vou pra igreja ou vou pra lá? Mas eu não tinha certeza se a igreja realmente estaria aberta. E eu ia perder a carona e tal, mas eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pra igreja. Fui pra igreja. Cara, e foi pra mim, assim, a melhor passagem de ano da minha vida, assim, quando eu vi aquele povo todo adorando a Deus, ceando e tudo, ali meia-noite, eu de joelho e vi que realmente ali era o meu lugar. Então, pra mim, aquele dia foi muito marcante, sabe? Quando eu entendi que era o meu lugar e começou essa obra. Não foi fácil, né? Tipo, muita luta, dia após dia, matar o meu eu até hoje, né? Não é fácil, tem muitos desafios. A carne não se converte, né? Sim. Então, a carne sempre vai querer pecar, sempre o inimigo quer que você volte para o seu passado. E Deus não coloca amnésia na gente, né? A gente lembra exatamente de tudo, lembra entendendo agora que não era algo bom. E tem que lutar todo dia, né? Então, tá aí. E você comentou, numa ocasião que o pastor estava orando por você e você teve uma experiência com Deus, como se você estivesse sendo limpo, né, pelo Espírito Santo. Como é que foi esse momento? Rapaz, foi tremendo, assim, porque eu ainda tinha um receio das pessoas colocarem a mão na minha cabeça por causa da macumba que eu ia e tal. E nesse dia o pastor fez um apelo, eu fui lá e quando ele começou a orar por mim, meu Deus, foi algo assim tremendo, realmente de sentir o que Deus estava fazendo na minha vida, uma experiência sobrenatural assim mesmo, sabe? Foi um dia muito marcante para mim. Muitas coisas foram marcantes, na verdade. Com Deus tudo é bom demais, né? E quando você se tornou a pessoa que você é hoje? Rapaz, foi um processo, foi dolorido, foi renúncia dia após dia, entendendo que realmente quem eu era em Cristo, que Deus queria que eu fosse. E não foi fácil, demorou praticamente um ano para cair minha ficha e entender mesmo qual era o propósito de Deus. Viver liberto é um presentão de Deus, assim, de não fazer as coisas que eu fazia antes, não por obrigação ou por, ai meu Deus, eu não posso fazer isso, não vou pro inferno. Não, simplesmente porque eu entendi qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E para mim até hoje, sabe, vai fazer praticamente 14 anos que eu me converti, que o Senhor me libertou das garras do inimigo. E é isso, e hoje eu vivo liberto, restaurado, e é bom demais. E eu convido vocês aí realmente a experimentar essa liberdade aí de não ser um zumbi na noite, não ser um louco, mas depender somente do Senhor mesmo, né? Amém. Amém. Yes. Desculpa, gente, vai começar esse espetáculo e essa vida nova com Cristo, pessoas lá fora para serem abençoadas, pra gente levar uma palavra de ânimo, de incentivo. Foi uma entrevista meio louca, né? Com certeza, nosso amigo, foi muito bom, meio rápida, mas agora nós temos que abrir as cortinas. E o que nós vamos assistir agora? Qual que é dessa? O Jardim do Inimigo. Que fala do que o inimigo faz para acorrentar as pessoas e como Jesus vem com força, autoridade, quebra os grilhões e salva e liberta. Que legal. Jesus. Então tá, Kaique, quero te agradecer. Obrigado, gente. Desculpa mesmo aí a correria. Muito frio, obrigado. I know that you will never forsake me in my weakness, and I know that you have come now, even if to ride. Veja como eu faço para destruir um casal. É mais ou menos assim que acontece. Essa mulher não vale nada. Essa mulher não presta, viu? Se fosse você, eu quebrava a cara dela. Esse homem não te valoriza, ele não te ama. Sabe o que você faz? Volta para casa da sua mãe, esse cara nunca te amou. Arruma outro, você pode ser feliz. Vem aqui. Aprenda, homens, como é que se trata uma mulher segundo a minha maneira. Quer ver como é que faz? É mais ou menos assim, ó. Mulher igual você tem que apanhar, viu? E tem que apanhar na cara assim, ó. Olha pra ela como é que se faz, olha como ela provoca. Mulher igual você tem que apanhar na cara assim, ó. Que dó, filha. Relaxa, olha o zoinho piscando isso, calma. Relaxa. Olha só a vida que o Kaique levava. Ele viveu uma vida muito perigosa no mundo espiritual. Então não deixe com que o inimigo das nossas almas engane você, assim como enganou o Kaique. E ele viveu uma vida realmente muito distante de Deus. Mas quando ele entregou a vida para Jesus, quando ele conheceu Deus, Jesus de fato, ele teve uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então que você possa ler a palavra de Deus, que você possa participar de grupos de estudo bíblico, que você possa ter intimidade com o Pai, através de oração e conversa com esse Deus maravilhoso. Intimidade com Deus é tudo. Por isso eu sou apaixonado por Jesus. E que Deus te abençoe.